Bom dia! Veremos hoje o capítulo de número 19, que são as coisas impossíveis. As coisas impossíveis pertencem a Deus e as possíveis pertencem a nós. Estamos vendo o Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Sugiro que você agora, nesse momento, abra sua Bíblia no capítulo de número 19 para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Sabendo que o propósito do livro de Mateus, que é o primeiro livro do Evangelho, a Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento, e o Novo Testamento, o primeiro livro é Mateus. É demonstrar pela vida e pela obra de Jesus que ele é o Messias esperado e desejado das nações, e assim evangelizar o ser humano em suas aldeias, povoados, vilas, povos, nações e todos os lugares. Também é o de inspirar cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus, ao apresentar Jesus como tão esperado rei e apresentar o reino que ele trouxe como cumprimento do plano de redenção de Deus. Algumas verdades fundamentais que nós podemos perceber no livro de Mateus é que Jesus cumpriu as escrituras do Antigo Testamento, Jesus é o rei prometido, o Messias. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus inaugurou o reino de Deus. Estamos vivendo o reino de Deus. Os seguidores de Jesus, nós e todos os que estão seguindo Jesus, devem espalhar o reino e fazer discípulos de todas as nações. Essa é a nossa obrigação, nosso dever. Não é papel só do pastor. Pastor é apenas uma titularidade da igreja, mas nossa função como cristão é fazer discípulo de todas as nações. Isso vale para todos os cristãos. Os seguidores de Jesus, todos nós sofrerão, mas Jesus estará sempre conosco. Quando retornar, Jesus completará assim o reino de Deus. Bem distintivo em Mateus é o fato de ele ter estruturado o seu ensino em 5 principais sermões. O sermão ético, o discipulado e missão, o reino do céu, a igreja, o sermão escatológico. Essa estrutura em si foi padronizada de acordo com os 5 livros de Moisés, de modo assim a apresentar Jesus como profeta de Deuteronômio 18:18, que era ainda maior do que Moisés. Eu que estou falando com você, sou o pastor Daniel Deusdete, da Rede Os Semeadores. Inscreva-se aí em nosso canal, clica no sininho para você fazer acompanhamento, porque todos os dias temos um vídeo novo da Palavra de Deus falando a respeito das Escrituras e de cada um dos capítulos da Bíblia. Então abra aí a sua Bíblia para você fazer essa leitura prévia e faz essa inscrição e também clica no sininho para nos acompanhar. Nós estamos com esse projeto desde abril de 2016 e vamos terminar em julho de 2019. Então nós estamos vendo o Evangelho de Mateus e estamos na parte 6, a 6ª parte, que são as mudanças do reino. A 6ª parte vai dos capítulos 19 até o capítulo 25. As ações de Jesus, as suas parábolas, respostas a desafios, revelaram que o seu reino traz mudanças extraordinárias na crença e nas práticas do povo de Deus. Jesus condenou fortemente líderes religiosos de Israel por causa de sua hipocrisia e advertiu quanto ao julgamento divino. Esses capítulos, de 19 a 25, vão focalizar essas mudanças ocasionadas pela vinda do reino em Cristo Jesus. E assim nós também dividimos eles em algumas sessões, e nós veremos elas a partir de agora. Seção A. As narrativas são parábolas e ais, do capítulo 19 até o capítulo 23. Então esses capítulos do 19 ao 23 vão registrar a última viagem de Jesus para a Galileia e a sua entrada em Jerusalém, antes da sua crucificação. Essa passagem enfatiza reações divergentes aos ensinos de Jesus, tanto aceitação quanto rejeição. As multidões seguindo a Jesus e este ministrando curas divinas por onde ele ia e pregava a palavra de Deus. Aqui temos algo interessante. Não eram curados os que não iam até Jesus. Preste atenção. Mas eram curadas aquelas pessoas que iam até ele. No entanto, somente iam até ele aquelas que o Pai enviava. Isso é muito importante de você colocar na sua cabeça e você ter esse aspecto. Jesus não curou a lepra, ele não curou a cegueira, ele não curou a surdez, ele não curou a paralisia,
Ele não curou a Huntington, ele não curou a esquizofrenia, nem aniquilou a morte, mas curou. Leprosos, cegos, surdos mudos, paralíticos, pessoas portadoras de doenças genéticas e até ressuscitou mortos. Quem eram aqueles, então, privilegiados? Os que foram até Jesus, como dissemos. Ou seja, aqueles que o Pai levou até Jesus. Após, entram com uma questão sobre o divórcio, após isso. Entram com uma questão sobre o divórcio. Não que quisessem aprender a lei de Deus, antes para provar a Jesus. Eles estavam querendo fazer com que Jesus caísse. E Jesus deixa claro, desde o princípio, ele deixa claro, Deus os fez homem e mulher, os quais juntando-se se tornam uma só carne. E assim o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A pergunta dos fariseus pode refletir a opinião do Rabi Hillel, do qual é dito que permitiu o divórcio até mesmo por razões irrelevantes, com base em Deuteronômio 24, de 1 a 4. Conforme nós estamos vendo na Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire aqui na Semeadores, nós estamos aqui dentro do ambiente da Semeadores, que são camisetas e bonés da nossa loja. Aqui temos livros, bíblias e muito material. Então você pode adquirir a sua Bíblia aqui conosco na Semeadores, www.semeadores.com.br. Então, conforme ela, ele recebia a oposição de outro rabi, Shammai, que argumentava que somente a indecência grave daria margem para o divórcio. A resposta de Jesus a essa questão transcendente, essa discussão casuística de Deuteronômio, e volta à ordem da criação por Deus. Jesus vê o divórcio como uma negação fundamental da ordem criada por Deus e da natureza da instituição do casamento. Todo casamento legítimo é selado no céu. E então é inviolável. Quando ouviram a opinião de Jesus sobre o casamento, os fariseus pensaram que eles poderiam pegá-lo contradizendo então Moisés. Mas Jesus mostrou que Moisés, em Deuteronômio 24, de 1 a 4, não estava dando razões para o divórcio, mas fazendo provisões para o caso do divórcio. Era bem diferente. Na verdade, o texto de Deuteronômio 24, de 1 a 4, consiste numa longa declaração introdutória de se, ou ses, terminando com a proibição de um homem se casar novamente com uma mulher da qual ele havia antes sido divorciado. A situação em Israel refletia uma atitude rígida e uma dureza de coração, com respeito ao casamento e ao divórcio, que deveria ser especificamente restringida pela lei estabelecida por precedente legal. Conforme estamos vendo, ainda não é fácil fazer a exegese desse versículo, mas a sua declaração básica é esta: casar-se novamente depois do divórcio é adultério. A ideia é que, aos olhos de Deus, um casal erroneamente divorciado ainda está casado. Casar-se de novo, sob tais condições, constitui adultério, porque isso coloca os parceiros divorciados em relações sexuais com pessoas de fora dos laços maritais que existem entre eles. Mateus 5,32, essa é uma questão bem delicada. Ainda enfatiza que divorciar-se de uma mulher faz com que ela cometa adultério, porque ela é virtualmente levada a casar-se novamente para poder sobreviver. A dificuldade gira em torno da cláusula da exceção, que é encontrada aqui em 5,32, mas não é encontrada em 10,11 de Marcos. Jesus está dando uma base para o divórcio. E se está, qual é ela, se ele está dando a base? Qualquer decisão deve lidar com pelo menos 3 questões básicas. A primeira: qual a amplitude do termo traduzido por relações sexuais ilícitas? A palavra grega porneia é, na verdade, bastante ampla, referindo-se a qualquer número de pecados sexuais ou outros atos indecentes vis. Não é idêntico a moicheia, adultério, usado no final do versículo. Isso sugere que Jesus tinha outra coisa em mente além do adultério. Em segundo, por que Marcos não incluiu a cláusula de exceção? Para manter a unidade da Escritura, nós concluímos que ou Marcos assumiu a exceção e sabia que o seu público também entenderia dessa maneira,
ou também que a exceção era relevante apenas para os leitores de Mateus. Em terceiro lugar, como a exceção de Jesus se relaciona à coisa indecente de Deuteronômio 24:1, que Moisés concedeu como uma causa, não um motivo do divórcio, a permissão de Moisés não quer dizer que Deus manteve padrões menos exigentes do que os que ele tem agora, apesar de que pode ser que os padrões eram impostos diferentemente. A poligamia era inerentemente oposta à ordem criada, mas não foi explicitamente condenada no caso dos patriarcas. Jesus nunca corrigiu a lei, ele deu a correta interpretação dela. Qualquer que seja a solução, discussões sobre motivos para o divórcio e novo casamento não deveriam degenerar em argumentos casuísticos que perdem de vista a questão principal. O casamento é uma ordenação da criação e é, por natureza, inviolável. Essa é a natureza do casamento. Ele é uma ordenação da criação de Deus, feito a aliança lá no céu, e, portanto, ele é inviolável. O que vai acontecer é que muita gente acaba se divorciando, né? Nós temos aí nas nossas igrejas mesmo, nos nossos relacionamentos, amigos, parentes, muitas pessoas divorciadas, com filhos de outros relacionamentos, agora mantendo outros relacionamentos, e assim vai, a confusão é grande e aumenta. Nós não vamos deixar de levar as consequências dos nossos atos, sempre elas nos acompanharão. Haverá tribulação, haverá uma série de situações. O que acontece é a graça de Deus. A graça de Deus, ela abunda sobre todo o pecado e ela acaba nos permitindo nós termos a nossa vida e desfrutarmos dela e ainda termos condições de anunciar, de vivermos a vida e de gozarmos dos bens dela. Mas não sem tribulação, mas não sem confusão, mas não sem problemas. Então isso é inerente ao ser humano. O que acontece é a tolerância de Deus é no sentido de... o que nós acontecemos com a nossa vida é que Deus, em sua misericórdia, nos concede a sua graça, apesar de nós. Ou seja, Deus nos ama, apesar de nós. Ô raça ruim, Deus nos ama, apesar de nós. A questão é séria. O casamento é uma união, e entre aliança, é uma aliança feita no céu, portanto, inviolável. Qualquer violação, você está em pecado, não tem jeito. A situação é bem delicada, é bem complicada. E a graça de Deus nos permite nós vivermos, não sem as consequências devidas. Esse foi o erro que Hilel, Shammai e outros fariseus cometeram. Os discípulos reagiram de maneira um tanto cínica ao ensino de Jesus sobre a inviolabilidade do casamento. Jesus aceitou a resposta depreciativa deles e indicou que seria melhor mesmo para alguns não casarem. Mas somente quando essa questão era tomada tendo em vista a causa do reino, não porque Deus tem uma visão estreita do casamento. Compare aí com 1 Coríntios 7, de 7 a 9. Faltou ainda de que das crianças é o reino dos céus, e assim o é, de todos aqueles que por meio de Jesus assim se tornarem como aquelas crianças. Falou também com um jovem rico, mantendo um diálogo, mas as suas riquezas impediram-no de seguirem a Jesus. Há, no entanto, esperanças, porque para os homens é impossível, mas o que é impossível para os homens não é impossível para Deus. A comunidade do Mar Morto excluía as crianças de suas assembleias. Os discípulos viam as crianças como um empecilho ao trabalho de Jesus. No entanto, Jesus as recebeu como sujeitos do reino e as abençoou, no verso 15. Uma vez que o passaporte para o reino é a graça de Deus, e não uma proeza humana e não as suas obras, é a graça de Deus, os pequeninos dependentes têm um direito especial com relação às bênçãos. Jesus abençoou as crianças, impôs as mãos sobre elas e partiu dali em seguida, verso 15. Agora então ele se depara com um jovem que se aproximou dele com uma pergunta que envolvia o destino final da sua alma. As palavras usadas em Mateus, versos 16 ao 22, diferem das utilizadas em Marcos, 10, de 17 a 31, e de Lucas, de 18 a 30. Comumente é dito que Mateus mudou o que Marcos havia escrito acerca das palavras do jovem rico. Bom mestre, que farei? Em Marcos 10, 17. E a resposta de Jesus, por que me chamas bom? Em Marcos 10, 18. Para mestre, que farei eu de bom? E por que me perguntas acerca do que é bom?
a fim de evitar a suposta implicação de que Jesus não se considerava bom. Mas Mateus não difere de Marcos em sua visão de Jesus. Ele sublinhou a boa obra pelo qual o jovem rico procurava obter a vida eterna. Todos os 3 relatos dos evangelhos focalizam no erro de pensamento de que alguém pode ser bom o suficiente para que possa obter a vida eterna. Mateus inclui a frase-chave bom só existe um, verso 17, enquanto Marcos e Lucas incluem a frase ninguém é bom, senão um, que é Deus, Marcos 10, 18 e Lucas 18, 19. Mas todos os 3 dão a entender a impossibilidade de se obter a vida eterna por meio da própria bondade. Ou seja, mediante a prática da justiça ou a prática da lei, você não vai alcançar a misericórdia. A misericórdia é alcançada por exercer a misericórdia. O perdão é alcançado por dar o perdão. É porque você recebeu. Você recebeu de graça o perdão, você tem que perdoar. Você recebeu de graça a misericórdia, você tem que ser misericordioso. Você recebeu de graça a graça de Deus, você tem que ser gracioso. Então a rígida lei não vai te levar para o céu. Agora, a observância dela é ponto positivo. Devemos observar, no máximo que a gente puder, a lei de Deus, mas sabendo que nós somos pecadores e que Deus nos ama apesar de nós. A versão de Mateus focaliza a impossibilidade de boas obras, sem nenhum motivo para a vida eterna. Marcos e Lucas realçam a impossibilidade de ser bom o suficiente, mas ninguém vai ser bom o suficiente para conseguir a sua salvação. Se fosse assim, se eu pudesse pagar pela minha salvação, Cristo morreu em vão. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados. A instrução de Jesus para o jovem rico, para vender tudo o que ele tinha, demonstra que o que lhe faltava, ou o que faltava ao jovem rico, era a atitude de abandonar tudo, Mateus 16, 24, a fim de apegar-se à graça imerecida de Deus. Imerecida, nós não merecemos graça nenhuma. Deus não tem dever de nos abençoar. Ele nos abençoa por sua graça. Nós somos raça de pecadores, miseráveis, com um destino certo, que é o inferno. É a graça de Deus que vem sobre nós e nos concede a vida. O viver, mesmo com as tribulações, é graça de Deus. Mesmo com tanta coisa ruim, o viver que nós temos é graça de Deus, é presente de Deus. A nossa vida é um dom de Deus, dom gratuito, não se paga por isso. Se nossas riquezas mundanas se tornam mais importantes para nós do que Jesus, então temos de abandoná-las. Devemos estar dispostos a considerar todas as coisas como perda, para poder, sabe o quê? Ganhar a Cristo. Filipenses 3, de 7 a 9. No entanto, aquele jovem afastou-se triste, pois que queria as duas coisas. E Jesus queria que ele escolhesse apenas uma. Desde que os judeus consideravam a riqueza como evidência da aprovação de Deus, normalmente eles pensavam que os ricos eram os candidatos mais prováveis para o reino. Jesus colocou esse conceito sobre riqueza e bênção de Deus de cabeça para baixo. O resultado não passou despercebido pelos discípulos que perguntaram: quem pode ser salvo? Verso 25. Na verdade, é tão impossível para o ser humano obter a salvação quanto conseguir fazer o maior animal da Palestina passar pelo fundo de uma agulha ou pelo buraco dela. Isso é especialmente verdadeiro quanto aos ricos, que são os menos prováveis de irem a Deus sem arrogância. Alcançar a vida eterna, verso 16, e entrar no reino de Deus, verso 24, são equivalentes a ser salvo. Não há correlação entre a posição na terra e a aprovação celestial, a não ser uma correlação negativa, em determinados casos. Do mesmo modo, não há ligação casual entre a quantidade de trabalho terreno e o tamanho da recompensa celestial, conforme o capítulo 20, versos de 1 a 16. Mateus 19 começa assim. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Esse é o primeiro versículo do capítulo de número 19, que tem aí 30 versículos, e o 30º versículo é: porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. O que significa a frase, meus queridos? Nós debatemos aqui, nós falamos de diversas questões, e de questões delicadas como o divórcio, né?
E é uma realidade nossa presente nos nossos dias, né? Eu tenho amigos que são divorciados. O que significa a frase, mas para Deus tudo é possível? Deus está falando com Deus e a palavra é para Deus? Seria? Quem é que não sabe que tudo é possível para Deus? Então, a fala tudo é possível para Deus deve ter um significado especial, especialíssimo para mim. Senão, não seria dito. A minha leitura é que as coisas impossíveis podem ser possíveis para mim, mediante Deus. É isso que diz a palavra. Mas para Deus tudo é possível. Deus não está falando com Deus, Deus está falando comigo. Que sei que para mim as coisas não são possíveis, mas para Deus é. Então, como Deus está falando para mim, Ele está me tornando, a minha leitura é que as coisas impossíveis podem ser possíveis para mim, mediante Deus. Entendeu? Pedro já se antecipa ao julgamento de Jesus acerca dos ricos, ou melhor, daqueles que põem nas riquezas a sua confiança. Ele diz que tudo estava largado. O que ganharia com isso? É interessante, né? Casamento e divórcio. Eu falei da questão do casamento e do divórcio. Eu sei que é uma questão delicada e devo ter abordado pontos aqui que vai trazer discussões, perguntas, controvérsias. Vai ter muita gente aí que vai estar comentando esse vídeo por causa dessas minhas declarações, mas eu quero colocar aqui, que vai nos ajudar, um texto extraído é um artigo teológico da Bíblia de Estudo de Genebra sobre o divórcio. Eu vou fazer a leitura dele aqui, desse artigo, para que nós possamos conhecer. Eu vou fazer essa leitura de forma interpretativa, para que você possa entender como eles fizeram esse artigo. Casamento e divórcio. A pergunta deles é: o divórcio é uma opção? O casamento é um relacionamento exclusivo no qual um homem e uma mulher assumem um compromisso mútuo de viver em aliança e com base nesse voto solene se tornam fisicamente uma só carne. De acordo com a Confissão de Fé de Westminster, o matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da Igreja por uma semente santa, e para impedir a impureza, licenciosidade sexual e imoralidade. O ideal de Deus para o casamento é que o homem e a mulher experimente plenitude nessa relação de reciprocidade. O texto é rico em referências, eu não estou citando as referências. Aí você vai poder ver esse texto escrito na parte escrita do nosso blog, www.jamaisdesista.com.br, ou na sua Bíblia de Estudo de Genebra, que você pode adquirir conosco aqui. Então, o ideal de Deus para o casamento é que o homem e a mulher experimente plenitude nessa relação de reciprocidade e que compartilhem da obra criadora divina ao gerar novos seres humanos. O casamento é para todos, salvo raras exceções, mas é da vontade de Deus que os cristãos só se casem com pessoas comprometidas com Cristo Jesus. A intimidade mais profunda é impossível quando os cônjuges não compartilham a mesma fé. Ao usar o relacionamento de Cristo com a igreja para ilustrar como o casamento cristão deve ser, Paulo ressalta a responsabilidade específica do marido como servo, líder e protetor da sua esposa, bem como o chamado da esposa para aceitar esse papel do seu marido. No entanto, a distinção de papéis não sugere de maneira nenhuma que a esposa seja inferior. Como portadores da imagem de Deus, tanto o marido quanto a esposa possuem a mesma dignidade e valor e devem cumprir seus papéis com base no respeito mútuo, fundamentado no reconhecimento de sua igualdade aos olhos de Deus. Deus odeia o divórcio, Malaquias 2,16, e, no entanto, criou um procedimento de separação que protegia a esposa divorciada, Deuteronômio 24, de 1 a 4. No entanto, Jesus declarou que essa prescrição foi dada por causa da dureza do coração, dos vossos corações. O divórcio não é o ideal, mas sim um modo de amenizar os danos causados pelo pecado. Muito interessante essa frase, eu vou repetir, e vou até dar destaque a ela, que o divórcio não é o ideal, nunca foi, não é, mas sim um modo de amenizar os danos causados pelo pecado. Em Mateus 5, de 31 a 32 e 19, de 8 a 9, Jesus ensina que a infidelidade conjugal, o pecado do adultério, rompe a aliança de casamento e justifica o divórcio.
embora seja preferível buscar a reconciliação. No entanto, um homem que repudia sua esposa por qualquer outro motivo menos sério se torna culpado de adultério quando se casa novamente e leva a sua esposa divorciada a adulterar se esta também casar outra vez. O divórcio e o novo casamento sempre constituem um desvio do ideal de Deus para o relacionamento sexual. Convém observar que, ao lhe ser perguntado, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Jesus não afirmou que, por vezes, o divórcio é uma boa opção, preferível manter um relacionamento conjugal doentio. Antes, explicou que o divórcio pode ser permitido pelo fato de haver ocasiões em que o coração continua endurecido. Paulo acrescentou que um cristão abandonado pelo seu cônjuge incrédulo não está sujeito à servidão, indicando que esse cristão pode considerar o relacionamento encerrado. Ainda assim, a Bíblia deixa várias questões sem resposta clara. Que tipo de comportamento da parte de um cônjuge incrédulo pode ser caracterizado como abandono? Um cristão professo pode ter tido com um incrédulo caso abandone o seu cônjuge como um incrédulo, né? O abandono permite a parte abandonada casar-se novamente? Essas e outras questões relacionadas são, e ao que parece, continuarão sendo motivo de controvérsia entre os teólogos reformados. Esse só foi um leve texto aí para ajudar no esclarecimento. Quaisquer dúvidas, vamos entrar em contato, vamos conversar e vamos buscar a melhor direção, a direção de Deus. O amor deve prevalecer sobre todas as coisas. A lei é positiva, nós temos que cumprir a lei, os mandamentos de Deus. Quem cumpre a lei e os mandamentos e os observa e ensina é grande no reino do céu. Quem não faz isso é pequeno. Então nós devemos. Agora, o cumprimento da lei não nos dá garantias nem moedas de crédito para negociar com ninguém com a divindade. Nós somos frutos da graça de Deus. Bem será se nós conduzirmos nossas condutas de acordo com as leis e reconhecermos nosso pecado, reconhecermos nossa natureza pecadora e pedimos perdão a Deus e reconciliar com o nosso irmão, buscar a reconciliação de todas as maneiras. Que haja temor nos corações, que haja Deus no centro das nossas vidas para que possamos fazer a coisa certa e não cometer loucura, sempre pensando no outro, pensando na igreja, não em si mesmo. Repare aí na oração do Pai Nosso que nunca é Pai meu, o meu desejo, a minha vontade, Pai Nosso, a tua vontade, o teu reino, é tudo teu, vosso, não tem nada meu, eu. Então nós somos muito egoístas mesmo. Do que se queixa o homem, se queixa dos seus próprios pecados. Então Deus nos ama apesar de nós. Deus abençoe você. Amanhã estaremos aqui com a parábola dos trabalhadores da vinha. Fique conosco, inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para você acompanhar-nos. Diariamente estamos aí com palavra. Palavra escrita, o texto foi longo hoje. Então veja lá, jamaisdesista.com.br, está tudo lá esboçado com referências, que eu não posso ficar falando aqui todas as referências. Lá está riquíssimo, um monte de referência para sua edificação. A nossa loja, ossemeadores.com.br. Faça-nos uma visita física, nós temos aqui a loja física, nós temos a loja virtual, compre nossos produtos, nos ajude divulgando, espalhando a mensagem do reino. E também nosso programa de rádio, que nós fazemos sempre, todos os dias, às 8h30, a sua igreja, os semeadores. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Amém.